Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Quem fala aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 20/3/2017, são 20 horas e 11 minutos. Esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje vou ler no livro de Jeremias, capítulos 21, 22 e 23. Seja bem-vindo e acompanhe comigo esta leitura. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maceias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado de fora dos muros. E ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem, da pestilência e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimá-la a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo que está em redor dela. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque preparei
contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade e dirá cada um ao seu próximo: por que procedeu o Senhor assim para com esta grande cidade? E dirão: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses, e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar. Nunca mais ali tornará. Mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá, e nunca mais verá esta cidade. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa, e aposentos largos, e que ele abre janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão dizendo: ai, Senhor, ou ai, a sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus moradores, todos os teus namorados. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará aos teus pastores, a todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó, tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te virem as dores, quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo dali te arrancaria. Entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti, a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles, com toda a alma, desejam voltar, para lá não voltarão. É, pois, este homem Conias um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor.
e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde o tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremeceu, sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com a indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no seu conselho, então teriam feito meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho, da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra?
Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, este é o peso, que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo, que disser peso do Senhor, eu castigarei tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembreis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, e que falou o Senhor? Mas por que dizeis peso do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra? Peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. E termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado você que acompanhou a leitura. Deus abençoe. Volte sempre que puder, curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Na descrição estão os links. Fique com Deus, fique na paz. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. Tchau!